de verdade, o Consolador prometido. Lembrando de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele dá, através da psicografia do médium impecável Francisco Cândido Xavier, ele nos lembra que quando as condições da Terra foram favoráveis, viemos na expressão das mônadas, nos manifestando nos mares mornos. Viemos num trabalho para evoluirmos nesse método pedagógico infalível de Deus, que é construirmos a nossa evolução. No início, mônadas, sementes de espírito, atravessávamos dificuldades, o que nos convida a pensar, como diz Bezerra de Menezes, dificuldades, problemas não são castigo, são ingredientes de evolução. E no tempo e no espaço, mares mundos, continuamos a evoluir. Saímos depois do que a ciência concorda, saímos sempre. André Luiz está em acordo com a ciência, embora há muito tempo, quando ele escreveu, ainda não concordassem muitos com ele. Saindo dos mares mornos, nos expressávamos nas árvores, nas florestas, e haviam dificuldades. Até hoje, nós vemos que as plantas enfrentam também vírus, enfrentam problemas vários, porque faz parte de planetas em evolução, em desenvolvimento, como o nosso querido planeta Terra. Achávamos que Deus nos castigava. Tendo em nós a marca de Deus, sempre procuramos Deus nos mares, nas árvores sagradas. Interessante, em todos os instantes da nossa vida, na nossa inconsciência levados pelo instinto, mais conscientes no horizonte primitivo, tivemos assessoria espiritual e professores que vieram nos ensinar a lição que por nós foi treinada, entre aspas, através do instinto. Ninguém consegue viver sozinho. É preciso que nos auxiliemos uns aos outros. É preciso aprender, através de encarnações milenares, a amar ao próximo como a si mesmo. No horizonte primitivo, podemos lembrar, por exemplo, o livro de Lukács, sobre os caiapós. E ele diz assim: os caiapós contavam uma história, abrindo parênteses. Preste atenção, é a verdade que muitas vezes foi secreta, só para os iniciados. Os caiapós já sabiam na forma de alegoria. Eles falavam assim: existe um céu que está lá em cima, e um céu onde nós estamos, um mundo aqui embaixo. Um caiapó curioso foi procurar um tatu e caiu na terra, iniciando a vida aqui. Mas, de vez em quando, um vento forte passa e leva o caiapó lá para cima. Ou seja, cai na terra, reencarnação. O vento que leva, desencarne. E a verdade ainda é apresentada por vários historiadores, de Holanda, não espírita, mas também por Ernesto Bozano, esse italiano maravilhoso, que nos apresenta no livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos. O convite à compreensão da bondade de Deus está lá. O convite à compreensão de que devemos ainda auxílio àqueles que estão sem corpo físico, aqueles que desencarnaram. E diz Bozano, já realizávamos sessões de materialização. Aparece também no livro de Herculano, O Espírito e o Tempo. Já nos comunicávamos encarnados e desencarnados. Já vinham espíritos superiores nos convocando a deixar a agressividade de lado, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nós somos um pouco difíceis, não os ouvimos. E a caminhada continua.
A verdade que começa a ser fechada nas grutas de pedra, nos templos de pedra, começa a aparecer como a verdade secreta. Mas o que diz a verdade secreta? Um livro lindo de Leon Denis, além de todos os livros de pesquisa de história, nos apresenta o que é a verdade secreta. A verdade secreta nada mais é do que os conhecimentos que aos poucos vão sendo abertos. A verdade secreta surge, por exemplo, na apresentação dos Vedas. Todo o convite dos Vedas é para crescermos espiritualmente, é para compreendermos que somos mais do que um corpo físico, é para aprendermos que a alma não morre, que apenas larga o corpo físico. Não entendemos, é claro que muitos entenderam e se projetaram em dimensões melhores, ou vieram à Terra nos auxiliar. A verdade aparece também, diz Kardec na Revista Espírita de 1868, no druidismo. Kardec diz, é o Consolador prometido, é a mesma verdade. E o que ensinava os sacerdotes druidas, que faziam seus cultos no meio das florestas, que já conheciam a imortalidade, que ensinavam que mentes encarnadas e desencarnadas se comunicavam, que produziam remédios maravilhosos através dos carvalhos ou viscum que realizava curas, mas que, sobretudo, ensinavam a importância do nosso pensamento, a imortalidade da alma, a coragem nas horas difíceis e os druidas, os guerreiros druidas, que não eram os sacerdotes educavam. Os guerreiros tentavam defender aquela extensão imensa que eles haviam conseguido na Europa toda. Invadindo terra, sim, eram guerreiros, alegres, não usavam nenhum defensivo. Eles guerreavam com o peito descoberto, enquanto os romanos se cobriam de cobre, de ferro para se defenderem. Os druidas quase que foram exterminados pelos romanos, que se irritavam com a coragem dos druidas, que morriam com os olhos abertos, encarando os seus inimigos, que abandonavam os corpos lá onde haviam caído, porque acreditavam que os corpos não tinham nada, era apenas uma massa que, abandonada, fazia com que o verdadeiro indivíduo continuasse sua marcha. Não escutamos os druidas. Tentamos acabar com a ideia de espiritualidade através de um materialismo que nos acompanha até hoje, mesmo nas casas espíritas. Às vezes, com a preocupação excessiva com poder, com cargo, que dinheiro, somos um pouco complicados, mas estamos numa marcha evolutiva. E o progresso foi se desenvolvendo, permitindo compreendermos melhor Moisés. Moisés que trouxe a verdade, ele veio, dizem os pesquisadores, do Egito. Ele veio como iniciado do Egito. E ele recebe, através da mediunidade, ele recebe a constituição divina, que já havia sido apresentado e nunca compreendida. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não caluniar. Fez um trabalho bonito, impondo a ferro e fogo, era um homem de sua época, a crença num Deus único. Preparou a vinda da estrela maior que veio nos iluminar, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio levantar bem alto a verdade que era secreta e deixou de ser secreta. Através dos exemplos, através das palavras, através de histórias lindas para nós, crianças muito pequenas, apresentou a verdade,
não mais fechada entre os iniciados, mas em toda parte. Escolheu não os sábios do horizontal, os simples de espírito capazes de amar, capazes de se ligar às esferas superiores. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele nas bem-aventuranças. Jesus nos trouxe o Consolador prometido. Ninguém morre, sois Deus e sois luzes. O vosso pensamento é capaz de realizar cura. O que vocês pensam transmite ao corpo físico e ao próximo. Pensem bem, amem o próximo e serão felizes. Se a morte não existe, o que havemos de temer? Se temos dentro de nós essa força preciosa, o nosso pensamento, que faz parte de nós, espíritos centelha etérea, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, diz o livro dos Espíritos, vamos utilizar essa força magnífica para a nossa defesa orgânica, para a alegria de viver. Porque, disse Jesus, se olhares para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Se tiverdes falta de fé, eu não posso, eu não consigo, e até no inconsciente, eu errei no passado, Deus nos concede a misericórdia de esquecermos os erros do passado. Mas nós o mantemos pelo complexo de culpa, muitas vezes numa forma indefinida, perturbando-nos e criamos os nossos problemas. É necessário pensar bem, é necessário compreender a misericórdia de Deus. E Jesus trouxe as parábolas que nos libertam de nós mesmos. O conselho incrível, perdoai não 7, mas 70 vezes 7. E como ele disse que é necessário amarmos ao próximo como a nós mesmos, é indispensável nos perdoarmos os erros do passado. Mas como vamos perdoar se não lembramos no consciente? Pedindo ao plano espiritual que nos auxilie durante as horas de sono, que possamos compreender que só Jesus não errou, que erramos no passado distante e muitas vezes erramos no presente, mas que o amor cobre a multidão de pecados e o Consolador prometido que Jesus enviou no trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec, ex-druida reencarnado, que já trabalhara com propriedade entre os sacerdotes druidas, visa exatamente nos apresentar a verdade secreta, agora entregue para todas, para todos, com a possibilidade de nos libertar de nós mesmos, porque na realidade somos nossos maiores obsessores. Nós é que estabelecemos ligação ou não com pensamentos de desânimo, de medo, de complexo de culpa, pensamentos como eu não mereço, o que eu fiz no passado? Olha, meu filho que me trata mal é porque eu o prejudiquei no passado. Tudo bem, mas não torne a prejudicá-lo agora, eduque-o. Se somos espíritas, usemos os recursos da casa espírita. O passe, a prece, a desobsessão e, sobretudo, como sempre, orai e vigiai de Jesus de Nazaré. É preciso nos perdoarmos, não 7, mas 70 vezes. Mas num processo dialético de união dos opostos, só aprendemos a nos perdoar treinando a perdoar o próximo que nos fere. E quanto mais amamos o próximo e quando ele nos fere, mais ficamos indignados. Mas é um pensamento destrutivo, é uma lata de lixo que começamos a carregar nas costas. É preciso perdoar. Não 7, mas 70 vezes 7. O mestre de Nazaré não nos apresentou esse perdão? O mestre de Nazaré
sabia o que Judas ia fazer e perdoou Judas. E Jesus nos convida a treinarmos esse perdão numa dilatação de consciência. Ninguém, dizia Gandhi, pode nos machucar ou nos ferir, porque se não dermos atenção, se nos ligarmos às luzes do universo, estaremos num outro estágio, num outro degrau, e nenhuma pedra nos ferirá. E Gandhi dizia que toda a sua doutrina que libertou a Índia do Império Britânico era baseada nas bem-aventuranças de Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esses são os ensinamentos que chegaram até nós, através de um trabalho belíssimo do querido Allan Kardec, que, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, nenhum outro teve tal assessoria, espíritos sábios dirigidos por Jesus de Nazaré, apresenta no Livro dos Espíritos as leis morais. Belíssima apresentação, lei de adoração. Temos dentro de nós a marca de Deus, Livro dos Espíritos. Deus marcou-nos com estrela luminosa. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, não física, mas espiritual. Agimos pelo pensamento sobre a energia cósmica à nossa volta, criando aquilo que expressa o nosso pensamento. Se pensamos bem, criamos luzes. Se pensamos mal, criamos problemas. Espíritos belíssimos criam problemas para eles mesmos, porque talvez tenham, no mais interior do seu ser, ainda uma marca de sombras que os incomoda quando prejudicaram alguém, por exemplo, irmã Dulce, maravilhosa, luz pura, que carregou nessa última encarnação na Terra o último resíduozinho de sombra, conseguindo respirar por uma pequena porção dos seus pulmões. E naquela dificuldade ela dormia sentada. Mas, diz André Luiz Peixinho, ela cuidava do hospital como de uma família grande. Ela não se permitia o descanso se faltasse uma mulher de limpeza ou uma enfermeira. André Luiz Peixinho, que trabalhou muitos anos com a irmã Dulce, disse: ela levantava e dormia pensando nos outros, era amor puro. Pensamentos bons, amor puro, havia escolhido, porque ela tinha condições de escolher aquele probleminha no pulmão, para se libertar de vez de algo que a incomodava. Francisco Cândido Xavier. Problemas vários e um que ele dizia que agradecia todos os dias, o problema dos olhos, as dificuldades oculares, operou da próstata. No fim da vida estava frágilzinho, lindo, querido, mas sempre pensando em consolar, trabalhando em favor do próximo. São espíritos que não deveriam, já deveriam estar fortes, mas escolheram a fragilidade do corpo físico exatamente para exemplificarem que temos que aprender a viver fortes, corajosos. Se no horizonte primitivo, se antes, no reino dos animais inferiores, assessorados pela equipe espiritual, enfrentamos dificuldades, o coronavírus não ataca por enquanto animais, embora tenham encontrado alguns leões atacados numa reserva. Mas ele ataca os seres humanos. De onde terá vindo? No tempo e no espaço tiveram mais de 100 pandemias, pestes terríveis. Faz parte de um planeta em desenvolvimento, tempestades, vulcões. Mas a Gênese, num capítulo lindo, O Mal e o Bem, diz:
Alguns males fazem parte do desenvolvimento da Terra. Vulcões, erupções, enchentes, porém, a maioria dos males é criação do homem, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. A violência surge de falta de educação moral, de estimulação moral numa sociedade que está muito preocupada com o material, com o consumismo. Se educássemos nossas crianças, principalmente as abandonadas fisicamente, porque espiritualmente estão sendo auxiliadas, mas como lembra José Herculano Pires, num livro magnífico, Introdução à Filosofia Espírita, fomos preparados para a vitória. Fomos preparados no mundo espiritual para agirmos direito. Passamos por curso, tratamentos vários, mas chegando na Terra, precisamos da estimulação necessária para que as lições recebidas no plano espiritual se gravem no cérebro do corpo físico. E os neurologistas concordam que até os 9 anos, o recém-nascido vai se desenvolvendo, gravando bem as lições que recebe. Nós, à luz do Espiritismo, dizemos, estimulando o aparecimento de lições morais recebidas por todos nós, preparados para a vitória no mundo espiritual. Nenhum espírito vem preparado para agir errado. Alguns se tornam impermeáveis aos bons conselhos. Temos o livre-arbítrio e aprendemos a agir certo, não por castigo, mas através das consequências de nossos atos errados. É o mais perfeito processo pedagógico de Deus, nosso Pai. Hoje sabemos que para educar crianças, outrora usávamos palmatória, ajoelhar no milho. Não. É fazer o indivíduo sentir o que lhe dá bem-estar. É fazer com que ele sinta como é bom ser bom. E hoje, nessa dilatação de consciência, de ensinamentos de conhecimentos trazida pela ciência tradicional, a ciência não é só cuidar do corpo físico. A ciência, como diz o Dr. Roberto Calil num vídeo lindo, onde ele apresenta um outro professor, a ciência exige desenvolver a espiritualidade. É a ciência que não amarra o indivíduo numa posição horizontal na Terra. É a ciência social, a ciência espiritual, a ciência de dilatação de consciência indispensável na Terra. O Dalai Lama nos pergunta, por que vocês ficam tão preocupados em acumular roupas e sapatos? Já se perguntaram, eu vou precisar disso? Por que, dizia Buda, ficamos escravos dos bens da terra? Por que ficamos focados só no barro da terra? Nas casas espíritas, tantas vezes indivíduos maravilhosos brigam por pequenos cargos. Tolo, diria Jesus, amanhã virão buscar tua alma e que separás dos bens que acumulaste. E baseado nessa dilatação de consciência, Jung, o grande psicanalista, já nos convidara. É preciso desenvolver a espiritualidade. E o que é desenvolver a espiritualidade? Primeiro, a compreensão de que não somos apenas corpos físicos. Somos, dirão aqueles que ainda não acreditam nessa dilatação maior, estão no meio. Somos mentes pensantes, somos indivíduos que têm a capacidade de pensar melhor, pensar luz. Não é o convite que as flores nos fazem, o céu azul ou cinza, o sol que gratuitamente nos brilha sobre nós todos os dias. Não é o convite que
toda a natureza linda, maravilhosa nos faz? Não estamos numa escola linda que nos convida a sermos felizes e, como dizia São Francisco de Assis, gratos a Deus pela escola maravilhosa que nos criou? Por que continuamos preocupados, escravos do bem da terra? E Herculano, baseado em leis morais de Kardec, baseado nos Vedas, baseados em Confúcio, que prega a necessidade de evolução moral do amor ao próximo, em Buda, que diz que podemos e devemos extinguir os desejos inferiores através da extinção do orgulho e do egoísmo, que nos convida a refletirmos sobre as belezas que estão à nossa volta, mas a nos libertarmos da escravidão aos desejos da carne, nesse condicionamento que se repete através das várias encarnações. Em Sócrates, que era tão desapegado dos bens da terra que irritava sua esposa Xantipas, que sempre ia contra ele, ele estava ensinando gratuitamente, o único na sua época, entre os sofistas que cobravam e exigiam cargos do governo. Sócrates dava aula gratuitas, meditava, falava com o seu espírito e ensinava a pensar, a refletir, porque ele dizia: a verdade está dentro de nós. Ele sabia que a doutrina secreta nos acompanhava há séculos, que numa encarnação ou outra havíamos encontrado os ensinamentos libertadores, que existia no nosso inconsciente as flores preciosas desses ensinamentos. E através da maiêutica arrancava e fazia as flores abrocharem, aparecerem em nossa consciência, iluminando a nossa vida, alargando o nosso sorriso. Já na Idade Média, São Francisco exemplificava a alegria de viver, exemplificava os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Kardec, entrando em contato com a doutrina secreta, ele e Amélie Gabrielle Boudet, que também expressa a mesma grandeza intelectual e moral, porque só a grandeza intelectual fica fechada, como explica o Livro dos Espíritos. A grandeza moral, a dilatação do amor ao próximo, o desapego da escravidão às coisas da terra, não a indiferença, o respeito, mas nunca a escravidão, dilatam o nosso perispírito. E como enxergamos e percebemos o mundo à nossa volta, diz Kardec, assessorado sempre pela equipe do Espírito da Verdade. Percebemos o mundo à nossa volta além do físico, além dos sentidos físicos. Essa dilatação com a prática do bem, convidada hoje por todos os materialistas, espiritualistas, médicos, cientistas do corpo físico, cientistas da economia, é preciso fazer o bem. A parapsicologia das mãos do Espiritismo e nos explica: há uma dilatação do nosso corpo de energia, que é o corpo que aparece em filmes, que é o corpo que aparece como fantasmas em toda a história da humanidade, que é o corpo que aparece na Bíblia, é o livro que mais aparecem anjos, espíritos aconselhando, avisando Zacarias e Isabel que teriam um filho, avisando Maria dos problemas que enfrentariam. A verdade nos acompanha. Até quando vamos ficar presos aos condicionamentos de outras encarnações? E no mistério do ser ante a dor e a morte, Herculano nos diz: convencionamos ainda no meio espírita acreditar que estamos fechados num aquário, sem vontade própria, num fatalismo terrível que nos impede de enxergarmos a verdade.
e que nos faz pensar que estamos fechados para que, olha, palavras de Herculano, os capatazes de Deus nos chicoteiem com a dor e a morte para evoluirmos. Meu Deus, estamos mergulhados ainda no horizonte onde acreditávamos que os vários deuses eram terríveis, que tinham que temê-los, que eles nos castigavam, que tinham sentimentos iguais a nós humanos, ódio, indignação. Será que o trabalho magnífico de todos os mestres, através, como diria o Dr. Brian, que eu saiba não é espírita, mas que apresenta com propriedade a reencarnação e realiza um processo de cura, de libertação de ideias negativas. Muitas vidas, muito mestres. Agora é hora de compreendermos a ex-doutrina secreta. O Espiritismo liberta de nós mesmos e que, melhorando o nosso teor mental, nos liberta daqueles que pensavam como nós mesmos. Nós e nossos chamados obsessores, quem está obsedando? Eles ou nós a eles? É um processo de simbiose, diz André Luiz. É uma ligação mental que nos caracteriza. Observando os nossos pensamentos e o teor deles, sabemos com os indivíduos encarnados ou desencarnados com os quais nos ligamos mentalmente. Nenhum espírito conseguiu nessa encarnação obsedar Francisco Cândido Xavier. Nenhum espírito conseguiu obsedar Madre Teresa de Calcutá. Nenhum espírito chamado obsessor, às vezes o obsessor ou encarnado, conseguiu perturbar o querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido Kardec, Amélie Gabriele Boudet, Herculano Pires, Diolindo Amorim, sempre que o indivíduo permanece no orai e vigiai, na tentativa, no ainda esforço para amar ao próximo como a si mesmo, na compreensão de que não podemos julgar com raiva, com indignação, porque os defeitos que mais nos irritam, dizem os psicólogos espíritas e não espíritas e psicanalistas, são aqueles que possuímos hoje ou que tivemos ontem. É essa libertação de nós mesmos e da incompreensão. E aí Herculano diz, não estamos fechados no aquário. E no seu livro, um pequeno, grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, ele aconselha, olhe no espelho e diga todas as manhãs, sou filho de Deus, sou perfeito. Pense, André Luiz dá esse conselho também, que aquele que te magoa está doente. Talvez tenha um problema no fígado, produto do seu cérebro desequilibrado. É uma modificação que nos faz compreender Jesus. Jesus fez questão de perdoar sempre. Perdoou o erro dos soldados romanos, dos sacerdotes judeus. Jesus disse na cruz, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Gandhi, que morreu assassinado por um falso amigo que quis chegar bem perto dele e deu alguns tiros, também dizia, não resistais ao mal, não cometei violência. A violência só nos produz sombras e gera violência. E conseguiu se impor a toda a Índia e conseguiu fazer com que o Império Britânico respeitasse seu povo. À luz da reencarnação, ontem fazendo parte do Império Britânico, depois se expressando na Índia, depois no Brasil ou na Europa ou em qualquer lugar desse planeta querido que nos abraça, mostrando-nos que somos todos irmãos, que existe apenas um destino, caminhar para a luz. É um determinismo. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Nós criamos as lições necessárias ao nosso amadurecimento.
Às vezes, espíritos corajosos, diz o Livro dos Espíritos, no trabalho magnífico de Kardec, às vezes, espíritos corajosos escolhem encarnações difíceis. Erraram mais do que nós? Não. São mais corajosos. Por exemplo, Jerônimo Mendonça, de Chico Xavier, que ele foi o príncipe Horensebe, aquele que tinha um carisma incrível e que conseguia dominar, sobretudo, as mulheres que o interessavam. Fazia delas escravas e elas muitas vezes se matavam. Não importa o que ele foi, eu não quero ver o que eu fui. Mas se ele tivesse sido ou o príncipe ou alguém parecido, ele teria escolhido uma lição que decididamente o libertou. Jerônimo, ainda jovem, teve um processo de distrofia, de degeneração de todo o sistema nervoso, e dali para frente foi caindo até que ficou numa cama. O Gigante Deitado tem um livro que descreve o trabalho de Jerônimo. Ele chorou, ele reclamou contra Deus, dizendo que não acreditava mais em Deus, não. Ele sabia, por escolha dele, o Livro dos Espíritos diz, quando o indivíduo aceita a prova, é porque a escolheu. E Jerônimo começou a trabalhar para reerguer os desanimados. E brincava. Quando o carregava, ele vivia numa maca, levado de um lado para outro. Interessante, não conseguia firmar um dedo, mas sentia dores, fazia parte da sua caminhada. Ele falava, eu sou mais importante do que vocês, olha como me carregam. E ainda fundou uma creche para auxiliar, educar crianças, para evitar para essas crianças que cometessem os mesmos erros do passado. Isto é aproveitar a verdade secreta. É claro que não vamos ter a força, eu não quero, noutra encarnação, escolher uma encarnação tão difícil, mas também não podemos desejar passar a vida em brancas nuvens, porque o poeta já disse, quem passou a vida em brancas nuvens, e em plácido repouso adormecido, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. E Herculano diz, de onde tiramos esta ideia terrível de que toda dor, todo sofrimento é castigo por erros do passado? Por que sofrem os animaizinhos irracionais? Por que os cães, os gatos apresentam cânceres, doenças iguais a nós mesmos? Por que esses animaizinhos que só demonstram amor, alegria, que nos olham com tanto carinho, diz Kardec no Livro dos Espíritos, para eles nós somos como deuses. Eles nos amam, eles andam com os homens de rua, comendo mal, dormindo mal, mas amando-os incondicionalmente. E por que houve uma degeneração dos instintos? Porque o instinto, diz a Gênese de Kardec, num capítulo lindo, Instinto e Inteligência, é um caminho estreito que conduz o ser, ainda assessorado pela equipe de espíritos que velam por ele, a realizar seu sofrimento dentro de uma quase impossibilidade de erros. A inteligência vai se desenvolvendo e abre um leque que nos fascina, que faz surgir o materialismo, a incredulidade e fazer com que alguns homens se julguem maiores do que Deus. Vamos ser perfeitos, mas jamais atingiremos a perfeição de Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança no sentido espiritual. Não é um homem, não é um velho de barbas brancas, não tem nossos sentimentos inferiores. Vamos nos desenvolver e nos tornarmos luzes. Quando? Quando desejarmos, quando nos esforçarmos. Alguns espíritos são covardes,
prefere uma vida de facilidade, mas existe um limite. E quando chega o limite, no plano espiritual, eles escolhem, por livre, espontânea vontade, de preferência, sempre que possível, ou, como estão demasiadamente desequilibrados, são conduzidos por amor, nunca por castigo, a situações difíceis num corpo de carne, que age purificando o espírito, como que alegoricamente segurando as impurezas. Mas não há como ficarmos pedindo doença para crescermos, aí perde o valor. Porque será que não encontramos uma lição mais luminosa? Sim, quando erramos muito, temos que repetir as lições. Muitas vezes de uma forma desagradável. Mas agora, quando um vírus atinge a todos, pode nos atingir. Aí não gostei de uma mensagem, mensagens demais. Vamos ler os livros escritos também e passar pela bússola do trabalho de Kardec e de Jesus. Ah, só os que têm ódio no coração são contaminados pelos vírus. Pelo amor de Deus, na gripe espanhola, que foi também uma pandemia terrível, o querido, o amado espírito Eurípides Barçanufo, auxiliando o próximo, cuidando do próximo, a maioria fugia dos doentes, e Eurípides ia procurá-los e cuidar deles. Eurípides foi contaminado pela doença e desencarnou. A morte não é castigo. Por que tememos a morte? Eu penso que porque em encarnações terríveis praticamos muito crimes. Em morrendo encontramos dificuldades no mundo espiritual. E aí passamos a temer. Herculano nos lembra outro fator muito importante, mais do que o Herculano, meu pai é muito maior que eu, muito mais sábio, mas eu chego lá, vai demorar. E até lá ele já cresceu mais. Herculano nos lembra que a morte também pode provocar medo, pelo medo da solidão e do escuro. Porque algumas vezes também morremos e ficamos presos ao corpo físico, nos cemitérios, em lugares onde fomos abandonados, e trazemos esse trauma dentro de nós. Mas na medida em que nos julgarmos melhores, nós nos permitiremos, através de boas ações, de bons pensamentos, porque trazemos em nós aquilo que nós somos. No mundo espiritual não adianta colocar máscara, contra um vírus adianta. No mundo espiritual somos o que pensamos. O querido irmão Jacó, no seu livro, ele diz que ficou triste porque ele fazia tanta palestra e no mundo espiritual ele não tinha luz alguma, enquanto que uma professorinha que nem fazia palestra estava brilhando. Então eu brinco, vamos, se isso nos fizer muito mal, vamos levar uma lanterninha para acendermos a nossa luz. Mas na realidade, no mundo espiritual, somos o que somos. E se não gostamos daquilo que somos, vamos tratar de melhorar. Existe na Casa Espírita estudo, cursos e a prática do amor. Sempre que eu encontro aquelas que trabalham bastante nas casas André Luiz que eu frequento, aqui em São Paulo, eu sei aquelas que dedicam o seu dia a crianças, as voluntárias que ajudam no banho, as enfermeiras. Eu digo, vocês se alisam dia e noite à prática do amor. Ah, mas eu queria fazer palestra. Você faz muito mais do que palestra. Você emite do seu coração e talvez tenha feito muitas palestras no passado, sábia, no sentido do horizontal, mas faltava essa prática do amor que caracteriza o indivíduo, que cria uma luz interior, a luz que marca aqueles que conseguem amar ao próximo como a si mesmo. Amam-se sem sequer saberem, tranquilos, porque os erros do passado foram apagados com a esponja, com a borracha do amar ao próximo como a si mesmo.
Só faça ao próximo aquilo que deseja que o próximo se faça. E numa hora de dificuldades, numa hora de pandemia, por favor, não vamos começar a reclamar, a pensar quem criou esse vírus em laboratório. Não importa. No tempo e no espaço, todos agimos certo e agimos errado. E como diz Jesus de Nazaré, parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, vou resumir. Um fazia tudo certo, o outro tudo errado. O que fazia tudo errado exigiu herança do pai e partiu pelo mundo. O que fazia tudo certo continuou ao lado do pai. Mas o que fazia tudo errado criou seu sofrimento e aprendeu. Sentiu saudades do pai, lembrou o comportamento do irmão e pensou: eu preciso voltar à minha família, mas tenho vergonha. Vou voltar e trabalhar como empregado. No chiqueiro do meu pai não vão me reconhecer. Mas quando ele chega, o primeiro empregado que vê aquele mendigo sujo, doente, cansado, o reconhece e grita para o pai: seu filho voltou. E o pai corre, o abraça e diz: meu filho renasceu, estava perdido, está aqui comigo. Essa parábola é magnífica, ensina o livre-arbítrio. O pai poderia não recebê-lo. O pai poderia não deixá-lo partir porque sabia o que ele enfrentaria. Mas o pai permitiu que ele criasse suas próprias lições. E o pai perdoa incondicionalmente, como nos perdoa sempre. Era o filho que traria dentro dele a marca dos erros cometidos. E o irmão, quase irrepreensível, trazia em si a marca da inveja, dos ciúmes, sombras que nós trazemos dentro de nós e temos que apagar. E o Pai, como Deus, o Criador, o nosso Pai, deu ao Filho uma nova oportunidade, uma nova vida. Isto é, que o Consolador prometido, que abre as portas e liberta a verdade secreta, nos ensina. Construímos a nossa fatalidade, a nossa felicidade no aqui e no agora. Item fatalidade, leis morais, livro 3º do Livro dos Espíritos, Kardec. Fatal, só nascimento e morte. O mais nós podemos trabalhar e modificar para melhor, ainda nessa encarnação, aprendendo a apagar os erros do passado com a prática do bem e do amor, e com orai e vigiai de Jesus, acompanhado pelo perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Obrigada. Quem tiver perguntas, vamos fazer o seguinte: eu não vou abrir o microfone de todos, tá? Para que o som do fundo não atrapalhe. Então, quem tiver pergunta, abra o seu microfone e faça a pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Sim. A Heloísa falou para a gente aí que todo esse processo que a gente está vivendo hoje, na questão da pandemia, a gente tem que encarar como uma renovação, digamos assim. Então, como que a gente avalia quem está ficando aqui e quem já foi embora? Quem morreu, digamos assim, em função dessa pandemia? Quem morreu fechou um ciclo, não tem mais nada para viver aqui, para desenvolver aqui. A gente tem que encarar isso como uma coisa positiva, quem foi, ou é negativo quem está ficando aqui. É isso que eu fico pensando, assim, algumas pessoas que são boas, digamos assim, já foram, outras, no entanto, foram também. Tá ficando gente aqui boa e ruim também. Aí isso às vezes dá um nó na minha cabeça, assim, como que a gente tem que encarar isso? Essa questão da evolução.
Eu não sei, é tão complexo, não dá nem para explicar. Não sei se dá para poder entender o meu questionamento. Para que lado que a gente tem que levar esse tipo de raciocínio em função nesse sentido? Não sei se você está me entendendo. Claro que estou te entendendo. Obrigada. Mas nós consideramos ainda a morte como castigo. Apegamos-nos tanto a essa vida na Terra que não queremos morrer, faz parte do instinto de conservação. Eu mesmo outro dia brinquei, eu falei, meu Deus, eu estou na lista, 78 anos, me passem para trás, pula. Brincadeira, a morte não é castigo. Aqui ou do lado de lá, estamos prontos para o trabalho, para a evolução. Se desejássemos a morte, seria uma ingratidão a Deus, de temermos viver no corpo físico. Apesar das dificuldades, adoramos viver no corpo físico. Eu adoro a vida, acho a vida linda. Passei por muitas dificuldades, tudo bem, problemas são ingredientes de evolução. Agora, quando eu passar para o lado de lá, no primeiro instante vou meio contrariada, sorrindo amarelo. Mas depois reencontrarei amigos, a vida continua. Continuarei unida aos meus queridos 5 filhos, 8 netos, milhões de amigos que nós temos. Nós temos que aprender a viver e morrer sabendo que são apenas ciclos da vida. Quando um jovem diz aos pais que vai estudar nos Estados Unidos, eles ficam felizes, ou na Austrália. Mas quando um jovem parte, um idoso parte, outro dia uma minha amiga ligou chorando, minha mãe morreu. Eu já estou acostumada. Eu falei, com quantos anos sua mãe estava? 96. Meu Deus, faz parte do ciclo. O corpo físico tem data de validade. Agora, pode haver uma antecipação da morte? Existe o suicídio, existem os pensamentos depressivos. Mas quando Kardec quer saber e começa a perguntar muito sobre Deus, a espiritualidade superior, eles dizem: não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. E o Livro dos Espíritos diz: falta a nós um sentido. Mas que sentido? De evolução. É preciso evoluir para entender tudo da melhor forma. Mas isso que a morte não é castigo está bem explicada no Livro dos Espíritos. E mais ainda, num livro que eu amo, O Céu e o Inferno, de Kardec. Histórias reais, espíritos felizes, Condessa Paula, Samuel Felipe. Samuel Felipe veio, fala que está bem e ainda pede para ler um recado. Ele fala em frente do corpo físico. O corpo já sem o espírito e ele revestido do perispírito. Ele diz: leiam, a morte não existe. Eu estou vivo, estou bem. Condessa Paula, rica, bonita, feliz, encarnada, nobre, mas pode? Frequentava festas, chique, bem vestida, ia de carruagem. Ela tinha que viver nas condições que ela veio e apoiar o marido. Ela poderia, se ela casou, se ela tinha um marido nobre, se ela era nobre, era o local de exemplificação. Ela morre jovem, parece que com 36 anos. Castigo não, foi a lição que ela devia passar, foram aqueles anos que ela devia viver. Não importa o tempo que vivamos, importa o que vamos realizar. Ontem eu vi Cortella, adoro esse filósofo, e ele diz assim: eu não temo a morte, eu só temo ter uma vida inútil. Falei, meu Deus, palavras sábias. Não podemos temer a morte. Devemos temer viver uma vida inútil, escravos de nós mesmos, ou da nossa pequena ou grande família, ou do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Antigamente, eu ficava muito indignada com os políticos corruptos. Ainda fico brava. Mas eu penso, coitados, o despertar vai ser tão dolorido. Então, vamos aprender a viver.
para podermos, como os espíritos felizes do céu e inferno, dos livros de André Luiz, dos livros de Ivone Pereira, para aprendermos a também passarmos para o lado de lá em boas condições espirituais. O testemunho dos espíritos felizes diz isso. Morrer não é castigo, é encerramento de um ciclo, é despertar para os bons, para os que viveram bem, cercados de uma outra família, a família espiritual, com a qual caminhamos há séculos e que nos espera. Respondi? Sim, sim. Obrigada. Respondeu, sim. Obrigada, eu. Olha, qualquer um de nós, eu acho que eu estou na frente da fila, se alguém quiser trocar a ficha, troca. Qualquer um de nós, na hora da morte, lembra-se da dignidade. Pelo amor, nascemos berrando, não vamos desencarnar berrando. Por que choramos para abrir os pulmões? Mas diriam alguns, porque temos medo da vida na Terra. Não, a vida em qualquer lugar depende da nossa criação mental. A felicidade é construção nossa. E diz o livro dos Espíritos, depende de consciência tranquila e ter o necessário. Obrigada, Heloísa. Mais alguém tem uma pergunta? Eu gostaria, se for possível. Com certeza. Ok. Heloísa, tudo bem? Tudo, você está bem? Graças a Deus. Nesses instantes em que nós estamos vivendo, muitos estão dizendo que é um momento em que fica claro essa transição e a nossa entrada aí no mundo de regeneração, não é? E sendo que a lição do Cristo é tão simples, que é amar ao próximo, por que ainda temos tanta dificuldade de pôr em prática, de exemplificar isso? Se nós já estamos aí vivenciando essa entrada na nova era regenerada. Porque o próximo tem muito de nós mesmos, tem sombras interiores. Heloísa, o seu som tá baixo. Meu Deus, Melhorou. Aí. Meu dedo estava segurando. Tá ótimo. O próximo tem muito de nós mesmos. E nós, quando vemos nossa sombra no próximo, nos irritamos. Então, nós ficamos perturbados. É o desenvolvimento desse estado de compreensão que Buda teve, que Gandhi teve. Gandhi saiu de uma prisão inútil depois de ter quebrado pedras a perturbavam todos aqui e não ficar envolvido nas sombras dos outros. Então, vamos desenvolver o amar ao próximo como a si mesmo, nos perdoando e perdoando o próximo, e a vida ficará mais fácil e mais feliz. Respondi? Se quiser completar a pergunta, os universitários também estão por aí, brincadeira, universitário na prática do amor, não é em títulos. Se quiserem completar, estamos todos juntos, unidos, alunos do planeta Terra, dizia meu pai. E se ele dizia que era aluno, e Chico Xavier dizia que era cisco, sejamos alunos cisquinhos. Alguém mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Posso? Sim, pode falar. Eu sempre tenho dúvidas, por mais que eu leio sobre isso, mas eu ainda sempre tenho uma dúvida em relação a esse desencarne em massa, né? O que a gente também está vivenciando nesse momento. Por exemplo, igual aquela questão que teve daquela boate que pegou fogo, que teve um desencarne em massa. Nesses tipos de desencarnes, você fez uma brincadeira agora, tipo assim, existe aquela situação, vamos trocar a ficha de ir pessoas que não estavam programadas para aquele momento, mas acabou
naquele momento estava lá, como diria, eu estava no lugar errado, na hora errada. Então, nesse momento, existe esse desencarne que a pessoa ainda não estava preparada para isso, ainda não era o momento dela? Provavelmente não, porque mesmo no desencarne nessa boate aqui, existiam jovens, eu vi em entrevista, que iam à boate e resolveram não ir. Outros saíram mais cedo. Então, provavelmente, estamos no lugar certo, na hora certa. Nas guerras, o desencarne em massa. Nas grandes pandemias, existe desencarne em massa. Eu acho que é muito melhor desencarnar em grupo do que sozinho. Pelo menos já pensou? Ou você está aqui, ou você está aqui. Já faz amizade, ora, já senta, já ora, ou vai à sua casa onde está, a casa que frequenta espírita, já é encaminhado, já se comunica. O importante é mantermos sempre a tranquilidade espiritual, não entrar em pânico. Agora, quantos desencarnaram? Eu acho que existe também um exagero, porque outro dia eu vi já 2 famílias, não sei aí, aqui no Brasil, uma reclamando que puseram a mãe dela, que havia tido infarto, puseram num saco cinza, e quando ela foi procurar a mãe, custaram a encontrar e falaram para ela, não pode velório, não pode ver, não pode examinar. E ela disse, minha mãe não teve febre, não tossiu, não tinha nada. E outro dia eu vi uma família que, olha que absurdo, a vizinhança começou a fugir da família porque achavam que uma senhora havia morrido do coronavírus. Meu Deus, que absurdo! Um dia até agrediram uma enfermeira que acharam que estava trazendo o coronavírus. Então, a família entrou na justiça, conseguiu retirar a mãe de onde estava, enterrada de qualquer jeito, numa cova comum, sem uma prece, sem nada, e provar que não foi de coronavírus. Então, agora, qualquer morte está entrando na lista do coronavírus, o que também não tem importância alguma. Desencarnou, acabou seu ciclo desencarnatório, a saudade. Cada vez que eu vou na fundação em homenagem ao meu pai, eu ia toda tarde conversar com meu pai de pegar meus filhos nisso. Mas eu não me permito os nossos queridos partirem, ora dizendo eu te amo, eu tenho saudades, mas fico feliz porque você está, ou devia estar, numa dimensão melhor. Acho que travou agora. Vamos nos preparar para viver no corpo físico, para viver no corpo de energia e luzes, para viver onde quer que estejamos, gratos a Deus com a alegria de existir. Ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria dizer umas poucas palavras, mas não exatamente uma pergunta, mas pegando emprestado as palavras do poeta Marcelo Barra, expressar a nossa alegria de ter a Heloísa conosco mais uma vez, quando ele diz: Heloísa, coragem, Heloísa, coração, flor do tempo, força e coragem. É um prazer muito grande tê-la conosco, Heloísa. Eu gostaria de ouvir o que você falou, o último que falou, que não deu para ouvir. Eu disse que eu iria emprestar as palavras do poeta Marcelo Barra para expressar um pouco da nossa alegria em tê-la conosco. Obrigada, obrigada. A alegria foi minha. Olha, na casa espírita, na família, na terra e nas flores, eu tenho encontrado momentos de felicidade profunda. Obrigada. E nas palavras do Marcelo Barra, ele diz: Heloísa, coragem,
Heloísa Coração, flor do tempo, força e vontade. Meu Deus, eu vou perder a encarnação agora no finzinho, hein? Vou ficar metida. Não mereço, mas agradeço. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Todo mundo quietinho? Na realidade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma reflexão, Heloísa, porque nós estamos, claro que esse vírus ele espalha muito rápido, né? Nós sabemos disso e por isso a causa de nós estarmos dentro de casa e por quê? Porque os hospitais não têm o respirador suficiente para todos, né? No caso de muitos casos. Mas o que morre, o que desencarnam, né, nos dias de hoje desse vírus, nós não sabemos os números das pessoas que desencarnam normalmente, né? Seja de uma doença qualquer, de uma outra doença qualquer. Então, eu vejo mais essa pandemia que está acontecendo não como um desencarne em massa, porque, na realidade, nós não sabemos dos outros números e sabemos que os outros números são altíssimos, tanto de violência como de a própria flu, como é que chama? Uma gripe forte, uma pneumonia, né? Desencarne do coração. Perfeito. Então, o que eu vejo mais no meu modo de ver é que nós necessitamos desse momento de parar para reflexionar o que nós estamos sendo, o que nós estamos fazendo com a nossa oportunidade de reencarnação, né? Eu não sei se eu estou no caminho certo, mas é isso que eu venho conversando comigo mesma, né? Porque nem botões eu estou usando, porque eu estou como estou em casa, então estou mais relaxada. Então, conversando mesmo com a minha consciência. Qual é o objetivo de eu estar aqui isolada, né, no caso, entre aspas, né, porque a minha família está comigo, mas eu estou isolada, sem poder fazer atividades como eu fazia. Qual é esse objetivo? Será que não é o objetivo de eu olhar mais para dentro de mim e saber puxar de dentro de mim o que eu estou fazendo, o que eu estou trazendo de bom, né? Isso. Estou indo por aí. E uma reflexão. Uma reflexão. Nunca exigimos dos nossos governantes que cuidassem da saúde. Estava todo mundo preocupado com o reino do ouro, o reino do poder, o reino do consumismo. O maior problema agora é que falta tudo em grande quantidade em relação à saúde. Será que vamos despertar e nos prepararmos melhor? Por exemplo, agora, se houvesse material especial para os trabalhadores da saúde, que Deus agradeça a eles o esforço. Para os da segurança, não se fala em segurança qual tanto devemos, policiais, seguranças das casas, militares, um mundo que precisa de ordem e progresso. Será que, se tivéssemos respiradores em número suficiente, mais pesquisa em relação ao desenvolvimento da ciência, ao conhecimento do corpo físico, será que não estaríamos em melhores condições nessa hora? É como você diz, é uma hora de pensar, de refletir no cuidar do corpo e do espírito. Mesmo alguns que estavam tentando cuidar da educação diziam: não, eu quero ciência, nada importa, salvar vidas. Mas tirar o trabalho também acaba com vidas. Tirar o trabalho acaba com a dignidade. Quando vamos conseguir equilibrar o nosso conhecimento, cuidando do corpo e do espírito? É uma forma de refletirmos e nos educarmos. Muito bem pensado. Em vez de reclamar, vamos refletir.